Apaixonado por ciências humanas desde moleque, assistindo desde cedo programas como Café Filosófico ou Provocações na TV Cultura, sempre sonhou em ser astronauta ou piloto de avião. No final, virou desenvolvedor de sistemas, profissão que apareceu como um passatempo durante o ensino técnico, hoje se tornou seu ganha-pão, sua carreira. Estudante eterno de análise de sistemas na FATEC Ipiranga, trabalhou durante 5 anos na editora Globo e hoje é cofundador e CTO da Cotabox. Hoje o convidado é o Léo. Léo, seja super bem-vindo. Obrigado Fala, por Vitão. topar. Obrigado aí. Eu que agradeço aí o convite. Poder contar um pouco da minha experiência aí nessa vida de programador aí. Hoje, CTO aí de uma startup, em, começando a se crescer aí no mercado. Show de bola. Galera, reforçando com vocês, o quadro aqui que a gente vai abordar hoje é o Let's Talk. Aqui a gente gosta de trocar insights com pessoas que estão no dia a dia, que estão no meio da jornada, digamos assim. É super legal a gente ter aquelas palestras com grandes líderes de mercado e tudo mais, mas às vezes é difícil da gente fazer conexão com o nosso dia a dia, tirar alguns insights aqui de forma prática. E aí, pensando nisso, dessa busca aí por questões práticas, insights práticos, nasceu o Let's Talk e hoje o Léo é o nosso convidado. Léo, compartilha com a gente aí, já vamos começar, um pouco da tua trajetória, conta o que você fez aí, deu uma resumida, né? Aliás, você mandou esse textinho super resumido, aí você já fez uma porrada de coisa, compartilha com a turma aí um pouco do seu background. Não, beleza. Bom, quem ouviu no começo, né, viu que eu fui para um caminho nada a ver com o que eu queria, né? Até no começo aí queria carreira militar, enfim, acabou não dando certo. E foi bem isso mesmo, né? Durante o ensino médio, eu entrei no colégio técnico, né? Porque meu pai não queria que eu ficasse à tarde à toa jogando bola na rua. Eu entrei no colégio técnico ali perto da onde eu estudei, junto com o Vitor, onde a gente se conheceu no Consolata, fazendo técnico em informática, né? Na ETEC Albert Einstein, como algo totalmente despretensioso, e eu comecei a gostar. Desde sempre é uma área muito necessitária de profissionais. Então, logo que eu terminei o técnico, com 18 anos, eu já consegui um estágio na área. E no final do ano seguinte, já ali fazendo 19 anos, eu entrei na FATEC. Aí eu coloquei essa questão aí de eterno estudante, que eu ainda não concluí meu curso. Eu fiz até o último ano, mas como eu sempre tive aí concorrendo a minha carreira profissional junto com a acadêmica, eu acabei não conseguindo concluir o curso. Mas, em contrapartida, uma coisa que eu nunca pude deixar de fazer nessa área, que é uma coisa que é extremamente necessária, não tem como, é estudar, participar de eventos importantes que acontecem aí no ano, né? E sempre estar estudando, e hoje em dia tem N plataformas, Coursera, Udemy, Udacity, Alura, enfim, entre outras, é uma coisa que eu sempre, assim, estudar eu nunca parei, desde do técnico até hoje, são aí 10 anos de trabalhando no mercado, nunca parei, mas a questão do estudo formal foi uma coisa que, por enquanto, eu tive que dar uma segurada devido às demandas que eu tive no meu crescimento profissional, desde das empresas, aumento de responsabilidades. Bom, aí, como eu falei, tive a minha primeira empresa aí como estágio aos 18 anos, fiquei durante 1 ano e meio, aí com 19 fui trabalhar em Alphaville, numa empresa de e-commerce, fiquei por volta de 8 meses, que era muito distante para a faculdade, então aí entra nessa questão que eu coloco de tensão entre faculdade e mundo profissional. E aí fui trabalhar na editora Globo, que foi a empresa onde eu fiquei por mais tempo na minha carreira, né? Fiquei durante 5 anos lá trabalhando como desenvolvedor de sistemas web usando Java, né? Aí fiquei lá até o final de 2016, quando eu tomei a decisão de empreender e abrir minha própria startup.
né, a partir de um TCC. Aí todo mundo fala, vai pensar assim, pô, como assim TCC? TCC. Eu, como já tinha mais da metade do curso concluído, teve um semestre que eu conversando com o coordenador, ou a coordenadora do curso, agora não me recordo, eu me matriculei no último semestre da faculdade, e isso inclui a matéria do TCC. Então, eu fiz boa parte acho que todas as matérias praticamente do último semestre, fiz o TCC, já passei no TCC, e com esse TCC eu consegui entrar na incubadora de negócios do Sebrae, como uma possível startup. Não é a minha startup de hoje, mas foi meu gancho de sair como um, até então, né, um analista, um desenvolvedor, para ser um empreendedor. E é isso que foi o salto aí dessa mudança, dessa virada de chave. Show de bola. Você trouxe um ponto importante, né? Esse desafio que é você fazer uma graduação e ter uma responsabilidade profissional. Muita gente, eu nos meus trabalhos aí, nas minhas experiências, eu sempre escutei aquela zoação com o estagiário, né? Com a estagiária, né? Que tá saindo mais cedo. Pô, queria ter um trabalho desse e tal. Cara, Sim. eu super me identifico com essa turma. Aliás, eu vivi na pele isso, né? Eu fui efetivado bem rápido, assim, digamos assim, comparado com os pares lá. E, cara, era uma dinâmica insana, né? Assim, até 6 horas cara, no mínimo 8, né? Que não tem horas, não tem, não tem, Exato. não tem teto, né? E você tem que equilibrar todos esses pratinhos com logística e com preocupações, responsabilidades e tal. Então, é um período da vida super estressante, né? É importante, Demais. é importante também que aí quem esteja acompanhando também, que busque ajuda, né? Converse com o maior número de pessoas, assim, porque na época, falando um pouco de mim, assim, o que mais me ajudou foi, fiz alguns cursos de produtividade, de autoconhecimento, meio que a meditação entrou na minha vida mais ou menos nessa época, assim, onde estava mais apertado, e foi a partir de conversas com pessoas, compartilhando um pouco dos meus desafios ali, né? Então, é importante que as pessoas também compartilhem, conversem com pessoas diferentes do dia a dia, né? Porque aí, às vezes, pode vir um insight que vai te ajudar, né? Exatamente. Bom, Léo, vamos já evoluindo aqui na nossa conversa, falando de gestão de carreira, né? Dá para ver que você é um cara super inquieto, né? Acho que todos os empreendedores que eu conheci até hoje são inquietos, né? Falando assim Sim. para sua carreira de modo geral, assim, como é que você faz a gestão da tua carreira? Eu não sei se você usa alguma ferramenta que você mais gosta, se você usa um papel de pão, se você não usa nada, não tem certo e errado. A ideia aqui é que a gente compartilhe como é a gestão de carreira para algumas pessoas. Eu queria que você compartilhasse um pouco como é que você faz a gestão, assim, puta, o que eu preciso desenvolver, no que eu sou bom, o que eu posso fazer daqui para frente para dar os meus próximos passos profissionais, seja nas promoções, efetivações, enquanto você estava com o mercado, e hoje como dono e como empreendedor, como é que você galga aí os próximos Uhum. degraus também? Não, beleza. Realmente tem uma certa diferença entre quando eu estava como profissional e agora como empreendedor, mas tem um ponto em comum que eu vou falar já já. Quando eu estava como profissional, eu enxergava minha carreira a cada 5 anos. Eu lembro até hoje, e isso veio de um professor da FATEC. Logo que eu entrei com 19 anos, ele falou: aonde você quer estar daqui a 5 anos? E aí eu gostava de Java, enfim, era uma coisa minha. Aí eu falei: eu quero ser um desenvolvedor pleno ou sênior daqui a 5 anos. E aí ele falou: o que você precisa fazer para ser um desenvolvedor pleno? Aí nisso eu comecei a pensar, eu comecei a buscar o que um desenvolvedor precisa entender. Aí vamos entender de design pattern, de arquitetura, se aprofundar na linguagem. Aí nisso eu comecei a buscar cursos. Foi aí que eu conheci escolas como Kaeron, Alura, enfim.
Então eu planejei isso, eu almejei 5 anos porque parece muito longe, mas era para eu estar super maduro numa stack, é o que eu acreditava, e principalmente em Java, que é uma stack um pouco complexa, né? Stack que a gente é um termo que a gente usa quando a gente quer falar que é um pacote de ferramentas, tá? De uma tecnologia, tá? Eu posso falar aqui, por exemplo, o .NET, eu vou falar aí o pacote de ferramentas .NET, que é da Microsoft, eu vou falar stack, eu vou usar esse termo, tá? Tá bom. Só para colocar, porque eu sei que tem pessoas que não são técnicas que não estão ouvindo. Uma Então delas eu sou eu. coloquei, exatamente. Então eu planejei isso, que 5 anos, falei, pô, com 19, com 24, mas eu quero tal, eu já sou um cara sênior, então o que eu preciso aprender? E essas questões de arquitetura, performance de software, design, essas coisas não são tão rápidas de aprender, então, e colocando isso no pipeline, aí eu fui procurando meios de aprender. Então foi assim que eu planejei a minha carreira quando eu estava como profissional. Hoje, como empreendedor, eu não estou planejando tanto como continuo querendo aonde eu quero estar, mas é mais aonde a empresa, eu quero onde a empresa esteja, aonde eu quero que a empresa esteja daqui a 5 anos, e o que eu preciso fazer para ela chegar lá no que me compete como CTO. E aí é onde o ponto que eu falei que eu queria falar depois, que é o que eu sempre fiz como profissional e eu faço hoje. Eu sempre converso com pessoas mais experientes. Então, quando o meu professor, lá quando eu tinha 19 anos, falou para eu pensar há 5 anos, eu fui lá na editora Globo e conversei com o líder do time, que é o Mark Sixel, sou extremamente grato a ele até hoje. Ele era o arquiteto Java da empresa, e falei, Sixel, o que eu preciso aprender de Java? Ele falou, ó, tem essa escola aqui, ó, a Kaelon, vai lá e faz os cursos. Eram extremamente caros. Fui lá, parcelei 12 vezes no cartão e fui fazer. Falei, dane-se, vou fazer. E eu faço a mesma coisa hoje. Procuro outros CTOs ou outros tech leads no Slack, que é uma ferramenta de comunicação, ou no LinkedIn. Como a nossa startup participa do Cubo, para quem não conhece, o Cubo é um hub de startups do Itaú. Também tem eles propiciam meios de networking. Eu tento, então, sempre conversar com outras pessoas para encontrar esses caminhos. A gente até teve uma conversa sobre isso recentemente, que, assim, livro e curso tem de monte, mas nada como você aprender com a experiência dos outros. Porque uma coisa que é legal, e eu vi isso muito mais no empreendedorismo, tá? Eu acho que isso pode ajudar o pessoal na carreira, que errar faz parte do caminho. E o legal de você aprender com os outros é que você vai aprender com os erros deles. Aí você pode cometer o mesmo erro, tudo bem, mas o mais importante é que você arrisque coisas novas e erre coisas novas para ganhar essa experiência e também poder compartilhar também. Essa é a ideia, poder sempre compartilhar. Aí você pode compartilhar o erro e o acerto do outro, e o seu erro e o acerto e passar para um outro, e essa troca é que engrandece, sabe? Então, eu uso o mesmo recurso de sempre tentar conversar com alguém. Claro, em algumas coisas de tecnologia, nem sempre alguém mais velho, não porque a pessoa é velha, tá? Eu falo assim, às vezes a pessoa está focada em outro mundo. Por exemplo, se eu for falar com ele hoje, ele está focado num mundo e eu estou em outro. Ele não vai conseguir mais me ajudar em Java, porque eu estou em outro mundo agora. Mas aí você sempre tem que procurar essas referências de onde você quer chegar. Então, hoje, eu estou mexendo, por exemplo, em Node. Vou usar a sopa de letrinhas aí que pode ser útil para alguém. Eu sei quais são minhas referências nessa tecnologia. Então, eu chego para conversar com as pessoas, falo assim, galera, o que está acontecendo? O que essas pessoas estão postando? Aí eles começam a postar um monte de sopa de letrinha. Eu não entendo nada. E quando eu não entendo nada, isso me instiga. É aí que eu fico com mais vontade de aprender. E é baseado nessas coisas que eu não entendo nada que eu traço o meu planejamento de carreira, entendeu?
Então, normalmente é isso que eu faço. Isso é meio, às vezes, desesperador, porque você vê que não entende nada, aí você só fica desesperado, aí você às vezes entra naquela ideia de síndrome de impostor, né? Que atinge bastante a área de tecnologia também, né? O pessoal, nossa, eu tô aqui por sorte, eu sou incompetente, eu tô aqui porque ninguém viu que eu não sei fazer nada, que eu não sei nada, e aí eu falo, não, gente, calma, respira e foca. Vamos pegar coisinha por coisinha que não sabe e ataca. Eu levei muito tempo para aprender isso, sabe? E depois que você aceita que você não vai ser bom em tudo também, e você vai focar, aí a vida flui melhor também. Mas é isso que eu faço normalmente. Talvez se eu tivesse estudado algumas técnicas poderia ter sido mais efetivo, mas é o que eu vim fazendo ultimamente. Show de bola. E foi interessante que a gente não combinou, né? Mas você falou exatamente aí o que essa parte de carreira, né? De pedir ajuda para as pessoas, de verbalizar, que foi exatamente o comentário que a gente acabou fazendo aqui no começo, né? Daquela época de estágio, que tá Sim, difícil fazer a gestão ali da carreira. Acho que é assim para tudo na vida, né? Se você tem algum problema, a primeira coisa que eu acho que eu recomendo é você compartilhar esse problema com as pessoas que estão no teu convívio aí. Certamente alguém já passou por isso. Se alguém não passou por isso, vai conseguir, sei lá, te ajudar de alguma forma. Mas uma outra vez eu escutei uma coisa complementar aqui, que assim, cara, é, não é possível que você tenha algum problema de que ninguém no mundo nunca tenha tido e que esse alguém não tenha feito um livro sim, sobre isso, né? Então, exato. os livros estão aí, né? Quarentena, Amazon. Cara, pesquisa aí, resolve a tua vida. Acho que aproveitando a janela aqui, esse momento de mais tempos, mais horas, né? Mais tempo disponível, é importante que a gente trabalhe aqui de forma proativa para resolver os nossos problemas, ou pelo menos ter essa engenharia reversa, né? De, putz, o que eu preciso desenvolver, como é que eu vou fazer para chegar até lá e, enfim, dar um tempo no Netflix e nas lives aí dos artistas, né? Para aproveitar também esse tempo para colocar a cabeça em ordem. Muito bom, Léo. Bons tópicos aí, cara. Eu queria aproveitar esse que você fez esse paralelo. Eu não sei se foi essa a resposta para minha próxima pergunta, mas eu queria que você dividisse com a gente aí qual que foi a sua Aham. grande decisão de carreira é, durante a sua trajetória profissional, né? Como é que foi essa grande decisão ou as menores? Você fica à vontade para responder. E principalmente como é que foi o processo de tomada de decisão, né? Como é que você fez para chegar nessa conclusão? De novo, foi tendo alguma conversa com outros profissionais? Foi um momento mais interior? Como é que você fez? A família participou mais desse momento? Comenta aí pra gente como é que foram essas decisões. Para mim a maior decisão da minha carreira foi realmente é, sair da editora Globo para empreender e foi um momento interior, tá? Não, se vocês ouvirem outros empreendedores, foi uma decisão às vezes muito mais baseada em fatos, assim, o pessoal já criou negócio, quando o negócio está andando, pede para sair. Meu foi um momento muito mais interior, tá? Contando o que aconteceu, acho que é bom ser bem aberto como eu estava sentindo. Em 2015, quando eu terminei o TCC, e eu entrei na incubadora do Sebrae, eu comecei a aprender várias coisas sobre desenvolvimento de produto, né? Criar business model, saber como processos de validação de produto, li o Startup Chuta do Eric Ries. Comecei, assim, obviamente, nenhum especialista, mas comecei a entender algumas coisas no processo de construção do produto, né? E aí eu comecei a ver que tudo que eu fazia dentro da empresa não tinha nada desse processo. Era uma decisão arbitrária, baseada na ideia, que, claro, não estou desmerecendo a competência do gestor da época, mas ele não tinha nenhum tipo dessas validações. E a gente via isso no dia a dia. Existiam produtos que eram lançados e que não tinham resultado. Enfim. É,
E aí, isso, pelo menos para mim, começou a ser desgastante, porque assim, beleza, você ganhar seu salário, ter todos os seus benefícios, mas você ficar indo todo dia para um lugar, fazer um negócio que você vê que não tem utilidade, isso começou a me consumir. E aí, entre os pontos que você falou do momento desgastante, que é tá fazendo faculdade junto, dorme pouco, transporte público, aí o trabalho não te dá tesão, isso foi misturando, é, é, somando, né, com tudo isso, e em contrapartida, eu, dentro do ambiente que eu estava amando, que era a incubadora, a Escola de Negócios Sebrae, que fica ali na Santa Cecília, adorando aquele ambiente super criativo, produtivo, participando de meetups em São Paulo, do Google Developers Group, do Grupai, assim, que o pessoal se encontrando, um monte de coisa de inovação. Puta, e quando eu ia para o trabalho, não gostava. Então teve uma hora que rachou, assim, sabe? É igual um relacionamento mesmo, teve uma hora que rachou, assim, meu, não dá mais para mim. E aí, aí entra outro ponto que você colocou, aí entra minha família, falei, galera, eu vou pedir demissão, vou continuar indo para o Sebrae, que eu já estava sendo incubado pela germinadora. E, bom, tenho um teto, tenho o privilégio de não ter um teto e não passar fome, porque eu tenho a minha família. Vocês seguram as pontas aí até as coisas começarem a andar? Sim, então pude aproveitar desse privilégio, obviamente que nem todo mundo pode disso, e tomei essa decisão de largar tudo, né? Porque, pensa, eu tinha um salário muito bom como desenvolvedor lá, tudo, né? Plano de saúde, enfim, todos os direitos que um trabalhador formal possa ter. E fui, assim, totalmente inexperiente, nunca tinha tido experiência com gestão na vida, né? Mal geria a minha vida, imagine querer gerir outras pessoas. É, enfim, e tomei essa decisão. Só que para mim foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Assim. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era antigamente. Mas foi a decisão mais difícil da minha carreira. Legal. Puta, obrigado por compartilhar com a gente aí, Léo. Eu gosto sempre de, nessa parte dos nossos bate-papos aqui de grandes decisões, eu gosto sempre de fazer um paralelo com decisões menores. Que eu acho que o processo de tomada de decisão, quanto maior clareza a gente tiver, como a gente toma a decisão, mais fácil é para se tomar as próximas. Eu estou lendo um livro agora que chama Princípios do Ray Dalio, e o Ray Dalio ele foi um super investidor aí lá nos Estados Unidos. Ele, o Warren Buffett, tal, essa turma toda aí. E ele escreveu esse livro. Ele basicamente ele compartilha no livro quais foram os princípios dele, quais são os princípios de vida e de gestão de negócio dele. E ele fala de uma forma super Uhum. clara que quanto maior clareza a gente tiver de como a gente toma a decisão, o que é importante para a gente, os nossos valores, as nossas crenças, como isso influencia, melhor são as nossas decisões, né? E eu gosto desse momento de fazer um paralelo com decisões menores, né, no escritório. O que são decisões menores? Puxa, eu tenho uma prova, eu tenho uma semana de provas na minha faculdade e eu tenho duas escolhas aqui. Ou eu uso do meu direito aqui de trabalhar meu período e focar nas provas, ou não. Ou eu seguro a bronca, trabalho do mesmo jeito e vamos ver o que dá nessas provas aí. Esse tipo de decisão é uma decisão, por exemplo, que os estagiários possam tomar, né? Tem que tomar no dia a dia. Ele precisa ser muito bem pensado, né? Que às vezes você está num momento mais delicado na sua carreira, no seu trabalho, que você precisa se sacrificar e dedicar mais energia. E também o paralelo é o contrário também vale, né? Putz, você está no momento da sua faculdade, você precisa priorizar para você andar com aquilo e terminar de uma vez por todas, né? E aí o Sim. trabalho vai continuar lá, quer que você esteja lá, sim ou não. Então é importante, só um comentário aqui, é importante que a gente consiga extrair como foi essa tomada de decisão,
né, esses elementos do seu equilíbrio emocional, como eles estavam sofrendo, Uhum. qual que é o encaixe deles ali dessa engrenagem com o que você queria para sua vida, o que você está vendo e tudo mais. Então, esse arcabouço aí de variáveis é importante que todos nós tenhamos clareza disso, né? E o mais importante numa tomada de decisão é a coragem, né? A gente nunca vai ter 100% de certeza da decisão que a gente possa tomar, Não. né? Que é o que no mundo do empreendedorismo eles chamam de salto de fé. Você não vai ter certeza sempre. Você vai ter que dar um salto de fé. Que é quando Exato. você vai no feeling, é um salto de fé. E eu vi um vídeo esses dias do Will Smith e ele estava falando o seguinte, que as melhores coisas do mundo estão depois de uma barreira de muito medo, de muito estresse, né? De muita incerteza. Então, puta, ele deu um exemplo lá de saltar de paraquedas. Eu nunca saltei, mas segundo ele, é uma das melhores sensações que você pode ter e ele tá depois, esse Do sentimento medo tá depois da tomada de decisão de ir lá e de pular, né? pular. Sim. E Não, o que você falou, então, faz total sentido. E você tem que estar. Uma coisa que demorou também. Aí eu acho que é essa questão de maturidade. Eu ter convicção do que eu queria para mim. Isso foi fundamental para essa tomada de decisão também. E é uma coisa que até eu falo para amigo, para o pessoal que trabalha comigo. Tenha certeza do que você quer para você. Por exemplo, que você colocou no começo. Eu não acho certo e nem, por exemplo, todo mundo passa pelo que passei, você passou de ter que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Muitos dos meus amigos, você concluiu, eu parei, são escolhas. Só que é o que você falou, quando você tem certeza do que você quer, você tem que medir qual é o preço disso. Eu fiz uma escolha e eu tenho um preço, eu pago um preço até hoje por isso. Se eu, por exemplo, quiser fazer intercâmbio, por exemplo, eu vou ter menos score por não ter um ensino superior para entrar num outro país, por exemplo. Então, são empresas. Eu acho que é isso que a galera que está começando tem que pontuar bem. Aonde quer estar e como você colocou, e eu achei bem legal esse ponto que ele colocou no livro, ter clareza nas suas decisões baseada nas suas convicções e nas suas crenças. Eu acho que é isso que eu acho que às vezes demora, porque parte de uma questão de autoconhecimento. O que realmente eu quero para mim? Eu acho que quando a gente sai do ensino médio, vou falar por mim, tá? Não posso falar pelos outros, a gente ainda passa por uma questão de querer agradar a família, os pais, e tem também essa expectativa. Não estou falando também para chutar o balde, mas uma hora a gente também tem que conciliar com o que a gente quer, porque quem vai viver nossa vida somos nós, né? Quem vai viver até os 80, se a gente viver até os 80, somos nós. Então, quem vai carregar as alegrias, as frustrações para sempre somos nós. Então, a gente precisa ter firmeza nas nossas posições. É claro que isso não é da noite para o dia, mas é por isso que a gente tem que sempre buscar ir e construir as coisas. puta, é super rico, eu adoro esse tema de tomada de decisão. A gente foi em alguns extremos, né? Então, puta, desde vou para prova, estudo para prova, sim Exato. ou não, até É abandono uma difícil. carreira como a carreira corporativa para uma carreira de empreendedorismo. Mas agora, decisões, intermediárias, assim. Cara, mudar de empresa. Eu vejo muita gente com medo, com receio de mudar de empresa Exato. e, putz, mas aqui eu tenho os meus benefícios e tudo Na mais, mesma tal, área, né? da mesma área, por receio e os impactos disso, né? Puta, eu tenho tanto medo de como vai ser, de conhecer um mundo novo, que eu não faço nem as conversas, então eu não sei nem como é que o mercado me enxerga. Eu não sei, faz tanto tempo que eu não faço entrevista que eu perdi a mão de entrevistas, né? Enquanto estagiário está fazendo vários painéis, então você meio que pega o jogo. Mas eu conheço também alguns analistas júniores, alguns plenos também, que
eu tenho certeza que voariam em outra empresa, em outra posição, só que pelo mesmo medo, e aí percebam como é a mesma coisa a tomada de decisão, é o medo do incerto, é o medo do que está depois, elas vão se aprisionando no cargo ali, na função, e às vezes não gosta do gestor, não gosta da Uhum. equipe, não gosta da tarefa, não gosta de nada, mas é aquela onda de medo vai tomando conta de uma forma que, cara, não consegue nem respirar e fazer uma conversa com alguém, por exemplo, num churrasco de família que está pensando em ir para o mercado, né? Então, é importante que, e ao mesmo tempo eu entendo, Isso. ao mesmo tempo eu entendo a maturidade, que é pouca ainda, né? Porque você está começando a carreira e tudo mais. Mas é importantíssimo a gente, na largada, se você está me vendo isso e tem 18, 20 anos, cara, se agarra nisso, porque a vida é assim e é um pouco disso que está no livro também, né? Do Ray Dalio lá. Ele fala que por que saber como você toma a decisão? Porque as próximas decisões futuras, elas vão ser parecidas com as anteriores, só vai mudar algumas variáveis ali, né? Então, quanto maior clareza e mais você dominar esse processo de autoconhecimento, de saber o que importa para você, maior sucesso você vai ter na sua carreira. Não estou dizendo que você tem que ficar pulando de carreira de empresa em empresa, né? De galho em galho lá, né? De um ano aqui, um ano ali. Em alguns momentos pode até ser mal visto pelo mercado. Mas é importante você ter esse olhar, essa clareza do teu dia a dia para saber se aquilo está sendo rico para você, se você está aprendendo, se você está agregando, ou se o produto que você deu exemplo aí, se o produto tá frouxo, cara, e você não consegue ter nenhuma voz ativa ali dentro, cara, e talvez está Sim. na hora de pegar o boné e ir Sair, para outro lugar, né? com certeza. E é o que você falou, e aí fica nessa prisão, e aí o que pode acontecer, que aí a pessoa às vezes não está enxergando, que às vezes acontece, triste ouvir isso próximo, já meu, passa 10, 15, 20 anos dentro da corporação, aí é desligado e a pessoa está totalmente fora do mercado, porque ficou 20 anos ali, não, como você falou, às vezes faz a entrevista só para ver como o mercado te enxerga, só para ver, putz, ó, agora o mercado está pedindo tal competência, eu não tenho. Pô, vou aproveitar e estudar essa competência, vai que um dia eu topo sair. E aí, depois de 20 anos, e aí a gente sabe que quando a idade está mais avançada, fica mais difícil algumas coisas, acaba ficando fora do mercado, e aí é mais complicado. Ó, É, eu vou dar um exemplo que eu vi acontecer do meu lado. Foi com uma pessoa próxima de mim. É uma puta de uma graduação, né, engenharia, numa ótima escola, uma ótima faculdade, uma ótima posição dentro de uma empresa nacional, foi efetivado e tal, começou a seguir a carreira e tudo mais. Durante a graduação pesada, então tinha essa dinâmica mesmo que a minha, né, de trabalhar já como analista, né, e ter que equilibrar os pratinhos lá na graduação. Tudo isso, toda essa dinâmica, não tinha tempo para desenvolver o inglês. Não era foco. uhum. Puta, tô lutando para ter meu diploma e tô lutando para mandar bem no meu trabalho. E, enfim, o meu trabalho é uma empresa grande pra cacete, só que é nacional, então não usa inglês no dia a dia, no máximo os termos bonitos lá de PowerPoint, né? O schedule, o meeting, Uhum. essas loucuras todas aí do meu corporativo, mas não precisava falar com ninguém. E aí o tempo foi passando, o mercado naquela posição pedia inglês, só que dentro de casa, dentro do trabalho, não precisava ter o inglês. E aí foi passando, não era prioridade. Até que um dia veio uma visita nessa empresa, uma visita de gringos, pessoas do mundo inteiro veio nesse dia, né, acompanhar lá. E, cara, a pessoa naquela situação ali, ela não conseguiu desenvolver e perdeu uma oportunidade ótima ali de se posicionar como, cara, isso aqui
isso aqui é meu, eu vou aparecer e, puta, eu vou conduzir, eu vou organizar e tal, pela falta da língua. Então, essa foi um episódio difícil dentro da empresa. Agora, imagina se essa pessoa, cara, for demitida ou, sei lá, tá no mercado. Então, eu tenho uma outra vaga que ela quer muito, só que é uma multinacional. É uma americana que tá aqui e o chefe é gringo. Puta, não vai rolar porque não tem inglês. Então, tô contando esse episódio porque, assim, beleza, você tem que equilibrar seus pratinhos, tal, não sei o quê. Só que você não pode deixar de perder o foco que tua cadeira pede, o teu mercado pede, porque você está na sua zona de conforto, porque aqui não é pedido e tudo mais. Isso vem também de, puta, reflexão, né? E essas decisões aí de, puta, me matriculo num curso, sim ou não, é uma decisão também. Compro um livro em inglês para treinar meu inglês, é uma decisão também. Netflix sábado à noite. Vejo dublado ou Exato. vejo legendado? E ninguém, Eu vejo sem legenda ou vejo com a legenda em inglês? Cara, é, são micro decisões que você toma a todo momento que vão ditar o e teu muitas, ninguém futuro. vai te pedir isso, cara. Oi? Como ouvi? E ninguém vai te pedir isso. O chefe não vai te pedir isso. É, exato. Léo, muito bom ponto. Cara, vamos para os próximos tópicos que a gente tem para falar aqui. E aí a gente já passou por esse tema algumas vezes na nossa conversa de hoje aqui, mas vamos dar uma mergulhada agora. Conselheiros, mentores, coaches. Você já me falou aí aí no trecho anterior de que um profissional, não sei se era teu professor, né? Foi super importante aí na sua trajetória. Como é que você percebe ter a ajuda de pessoas externas, mas com esse viés, assim, não estou falando de amigo, não é amigo do bar, né? Qual, Uhum. qual que é a importância que você vê de ter pessoas assim, de puta, esse cara é meu mentor, esse cara tem mais rodagem que eu sempre me aconselho com ele. O que você enxerga sobre esses temas? Não, eu acho fundamental. Tanto que tem algumas empresas de tecnologia, né, eu vou falar tecnologia porque é a área que eu conheço, que fazem isso até quando alguns estagiários entram, eles tem sempre uma pessoa responsável para ser o, o Padrinho? mentor daquele estagiário para desimpedir ali. O padrinho, exatamente. Então, eu acho isso fundamental para qualquer pessoa que está iniciando a carreira. E, assim, apesar de não ter formalmente isso acontecido comigo, foi algo que eu acabei procurando sozinho. Então, foi em 3 momentos da minha vida, né? Na faculdade com o meu professor, na editora Globo com o Sixel, que era o desenvolvedor mais experiente da empresa, e no Sebrae aí eu não procurei assim, né? Eu acabei entrando numa germinadora e aí a própria estrutura da germinadora trazia toda quarta-feira os próprios mentores do Sebrae para falar de todos esses assuntos que eu mencionei, que é a parte de gestão de produto, né? A questão também de roda da vida, também a questão de gestão de pessoas, enfim. Então, eu acho isso bem importante. Eu não eu sei que tem a questão de autodidata, eu acho que isso também é uma coisa que funciona muito, muito bem. A parte de você, que é o que eu busco sempre quando eu vou em eventos, por exemplo, seja de tecnologia ou eventos de empreendedorismo, como Case, por exemplo, que eu já fui e gostei muito, é que quando você está conversando com alguém, ele contar a vivência dele, isso não tem outro jeito, não tem preço, entende? Então, assim, eu acho que por mais que você possa ser autodidata, essas coisas que o mentor pode te dar não tem preço, fora as questões de conexão, network. Então, a minha opinião é essa, eu acho isso muito importante. E a questão é assim, não é também, nossa, entrei numa empresa, preciso me agarrar em alguém, nossa, me pendurar numa pessoa, não é bem isso. Mas eu não sei como explicar, porque para mim foi um pouco natural, sabe? Eu ia tomar café com todo mundo e eu crio uma afinidade, e aí eu vou perguntando e a pessoa vai me dando dica. Eu não sei muito meio como explicar como foi isso acontecendo, mas eu acho isso super fundamental. Eu sei que isso parte também
de uma facilidade de se socializar, que eu sei que nem todo mundo tem isso, né? Então, às vezes, para muitas pessoas, a gente tem que dar muitos passos atrás, porque tem pessoas que têm uma certa trava social, uma timidez, então não posso dizer que é fácil. Para mim, que foi algo natural. Para muitas pessoas, ela não vai conseguir, ela vai ficar com medo. Ah, eu vou falar com ele, o que ele vai achar que eu sou. Enfim, N coisas. Às vezes as pessoas, o medo já está aí, né? A gente estava falando de medo, às vezes o medo já está aí, a barreira da pessoa já está aí, falar e levantar da mesa dela e perguntar ali pro sênior do time, o tech lead, de pedir o curso. Já está ali o medo da pessoa, entende? Então, o que eu quero passar assim, é super importante, né? Aí eu entendo que se a pessoa tem esses bloqueios, ela tem que procurar meios de desconstruir esse medo. E também, né, aprender a enxergar que se a pessoa que ela queria conversar não é uma pessoa aberta, também tem essa, né? Às vezes a pessoa não é uma pessoa bacana, ela encontrar uma outra tipo de liderança, que não seja na empresa. Aí entrando, a gente, graças a Deus, tem internet, tem Medium para ler, tem YouTube, tem Instagram, tem outras referências que a gente pode ter aí, às vezes não dentro da empresa, caso também tem pessoas que não estão dispostas a passar o conhecimento, né? Infelizmente tem gente que é assim, que gosta de segurar o conhecimento, que fala, ah, não vou passar, vou perder emprego, enfim. A gente sabe que a gente convive com pessoas também que têm esse tipo de pensamento. Show. Bons pontos. Eu acho que tentar sintetizar aqui para a galera que está acompanhando, eu acho que o drive disso tudo aí, de você buscar e ter esses mentores, eu acho que o drive principal foi a curiosidade, né? De você Ah, não, sim. não necessariamente falar, cara, como é que eu faço isso aqui, mas de talvez perguntar o porquê das coisas, ou onde eu acho resposta para os meus porquês. E eu queria citar duas coisas, né? Primeiro, essa da curiosidade, que eu acho que é fundamental. Você ser curioso ou curiosa para os diversos temas dentro do teu escritório e do teu mercado, eu acho que pode abrir muitas portas para você, né? Então, se você está numa equipe que cuida desse caderno, tenta entender tudo do caderno, né? Então, a capa dele, onde é feita a folha, como é feito, se tem pauta, se não tem pauta, quais são as opções, como é que o concorrente faz, mesmo que o seu papel seja só a segunda folha, sabe? Que eu percebi na minha carreira e das pessoas com quem eu convivo e estudo, que quanto mais as pessoas são curiosas para saber de outras coisas, eu acho que é uma porta natural que você abre e os gestores esperam que você abra essas portas, né? De que você pergunte como é que essas coisas funcionam, ainda mais quando você está no início da carreira aí, enquanto estagiário, que você tem que meio a, a chancela aí para errar, né? Então, eu acho que todo mundo deveria ter essa chancela devido às proporções, mas o ponto é que quanto mais você exercitar sua curiosidade, mais você vai ter conversas de pessoas que vão te explicar as coisas e essas conversas podem evoluir para uma mentoria informal, para um aconselhamento, coisas assim, que eu acho que super ajudam a sua carreira, né, como um todo. Eu queria, você falou num tema aí de liderança, eu queria aproveitar e perguntar para você como foi, aí aproveitando que você é um cara bem sociável, digamos assim, né? Galera, o Léo falou no começo aí, a gente estudou junto no colegial, anos sem se falar, depois a gente voltou a se falar aí, mas ele sempre foi uma Sim. pessoa muito falante, né? Muito fácil de lidar com todo mundo, assim. E aí eu queria que você aproveitar essa característica sua e perguntar para você como é que foi a sua até hoje, assim, e lá na época que você estava numa carreira corporativa, como é que foi a sua abertura para falar com a liderança? Tanto com o teu líder direto, de você ganhar intimidade com ele ao longo do tempo, né? Mas também, tipo, com o chefe do chefe, o Uhum. chefe do chefe do chefe. Como você percebe esse tipo de coisa? Assim, qual que é a importância de você ter é, abertura para falar com a alta liderança das organizações?
E se você pudesse, queria saber como é que você encarou isso, e se você pudesse dar alguma dica aí, alguma forma que você, sei lá, possa vislumbrar aí, dado suas características aí propícias. Não, beleza. É, eu tenho essa facilidade, né, como o Vitão falou, de me comunicar. Então, eu nunca tive é, muita barreira de me comunicar com as lideranças, né? Então, eu vou falar mais da experiência da Editora Globo, que foi a maior empresa que eu trabalhei, então tinha essa questão de ter coordenador, diretor, o gerente e o diretor. Eu sempre, é, é, principalmente com o coordenador e com os diretores próximos, eu sempre consegui ser bem direto com eles, mas uma coisa que eu sempre tive dificuldade, e aí eu acho que faltou talvez ferramentas, e isso eu já vi vocês explicando várias vezes nos seus vídeos no Instagram, e eu acho que isso faltou para mim como profissional, é meios de organizar a minha fala ou organizar o que eu queria falar no momento que eu queria contradizer a minha liderança. Então, assim, eu sempre tive muita liberdade com as minhas lideranças. Eu conseguia, por exemplo, negociar prazo. Eu tinha bastante liberdade até um ponto. Agora, quando eu sabia que o que eu tinha para falar era uma coisa que não ia desagradar muito, por exemplo, atrasar alguma coisa algum projeto que era extremamente importante, eu tinha muita dificuldade de me colocar. Principalmente, por exemplo, porque eu sabia que às vezes o prazo foi top-down, entendeu? Então eu não podia fazer milagre. Não posso. Os desenvolvedores não participaram da tomada de decisão do prazo, entendeu? O prazo veio top-down, então eu sabendo que eu tinha razão, mesmo assim às vezes eu tinha dificuldade de colocar isso. Então, eu acho que isso faltou um pouco para mim, ferramentas que eu acho que até você passa isso nos seus trabalhos como coach, que se eu pudesse ter essa oportunidade no passado, eu procuraria para poder me organizar e chegar e ser mais contundente com a minha liderança. Legal, é aquela história do... É, Agora, da parte de facilidade de falar com eles, foi mais natural. É aquela história uma grávida faz um bebê em 9 meses, mas 9 grávidas não fazem um bebê em um mês, né? Exatamente, exatamente. Não tem o que fazer. Precisa da pessoa ali para te Não tem segurar. muito o que fazer. Exato. Não, legal, legal. Exatamente. Léo, marketing pessoal. Como é que você vê esse tema? Tem diversas opiniões relacionadas, né? Tem pessoas que gostam de falar sobre, tem pessoas que têm aversão total. Só de falar disso, fala que é puxa-saquismo e pronto, acabou. Mas eu queria que você compartilhasse a sua opinião sobre isso e como que você percebe também o uso das mídias sociais, assim, se ajudam, se atrapalham, como que elas podem ser utilizadas na tua visão. Cara, eu acho um tema super importante e, obviamente, falando do mundo de tecnologia, eu acho que é uma coisa que quem vem da formação técnica não sabe fazer bem, né? Eu vejo amigos e amigas aí na hora da entrevista com medo, sabe? Eu acho que uma coisa que eu levei tempo para aprender é que quando você está indo numa entrevista, você também tem que entrevistar a empresa. Às vezes na entrevista a gente se coloca como se estivesse pedindo um favor, sabe? E aí você porque, sabe, o maior erro que desenvolvedores e desenvolvedoras fazem você estuda para conseguir que uma dificuldade técnica passe a ser fácil. Então, por exemplo, construir um e-commerce. Você estuda bastante. Nossa, peraí que o Google começou a falar comigo aqui. O assistente.
você estuda, estuda, estuda para que você consiga construir um e-commerce em uma semana. Aí algum entrevistador fala assim, nossa, alguém que não é técnico, caramba, você consegue fazer um e-commerce em uma semana. Aí muitos desenvolvedores falam assim, ah não, mas é facinho. E esquece das horas e horas e horas e horas que ele estudou para que isso se tornasse fácil. Então esse é um erro muito comum, de esquecer o tempo que estudou para que se tornasse fácil. Então, esse, para mim, é o maior erro de marketing pessoal, e acredito que isso possa vir de outras pessoas que vêm de formação técnica. Achar que, porque agora eu sei e eu resolvo rápido, aquilo é fácil, e aí, às vezes, se você erra, principalmente quando você está trabalhando como autônomo, na precificação das suas horas. Isso eu estou falando só da parte, vamos dizer assim, de você dar valor no seu trabalho, tá? Eu nem estou falando na parte e ali numa entrevista, como você se coloca num LinkedIn da vida, eu tô colocando ali, nem tô falando ainda como você se expõe num site ou como você se expõe num Instagram, eu tô falando na entrevista, ou como você se coloca no LinkedIn, que é o básico. Eu brigo com muito amigo, eu falo, meu, você se menospreza, como você fala que você não sabe, ou que você não é sênior, olha o que você faz, sabe? Entra o outro ponto do medo, que a gente está batendo nessa tecla. Então, eu acho isso muito importante, que eu acho que é uma pauta que todo mundo precisava ter isso. Eu não sei se isso tinha que ser colocado na grade curricular das faculdades, mas é uma coisa que todo mundo tinha que sair com alguma coisa disso, que é saber se colocar, sabe? Falar o que sabe e ser bem claro também quando não sabe. E quando ir para uma entrevista, também entrevistar a empresa. Porque se você pergunta, por exemplo, na minha área, pergunta assim, qual que é a rotatividade de desenvolvedores na sua empresa? Se a rotatividade é alta, você se perguntar, os desenvolvedores estão saindo rápido por quê? Porque o mercado está muito aquecido e aí o pessoal está saindo muito e a empresa não é ruim, ou ao contrário, está saindo porque a empresa é ruim? Fazer esse questionamento. Isso é muito raro. Ninguém entrevista a empresa. É só o entrevistador perguntando: o que você sabe? Qual é a sua formação? Tem inglês? Faz uma prova aí. Você sabe cálculo? Sabe recursão? E aí a pessoa fica ali em choque. E não entrevista a empresa. A pessoa só recebe: você vai ter 13º, vai ter plano dentário, o plano médico é isso e tal. A pessoa olha: o salário é esse e tal. Ela não sabe. Por exemplo, se eu fosse olhar hoje, tá? A empresa aposta em evento? A empresa tem apoio se eu quiser fazer um curso de inglês, espanhol, ou apoia eu a fazer curso superior? Como que é esses programas dentro da empresa para desenvolvimento de carreira? Se eu quiser crescer profissionalmente, qual que é o tipo de apoio que a empresa dá? Porque isso, para mim, às vezes é muito melhor do que salário. Se ela me ajudar com isso, é como se ela estivesse me pagando. Como que é o envolvimento da empresa com os eventos do ramo dela? Eu tenho certeza que, por exemplo, empresas de engenharia devem ter N eventos de engenharia no ano. Ela participa, ela é patrocinadora, ela traz inovação para dentro da empresa. Então, eu me preocupo mais hoje, né? Eu tenho essa visão. Eu entendi, porque para não cometer na editora Globo é isso, não tem inovação. Visto que, e na época, não posso falar por hoje, que não tinha esses pontos, eu não teria entrado na empresa. Com a visão que eu tenho hoje, tá? E eu entrevistasse isso na empresa. Mas aí também, óbvio, o entrevistador poderia mentir. Só que aí com o tempo, você ia ver essa mentira, e aí você poderia chegar depois no seu gestor e falar, quando eu entrei, falou que ia ter apoio a curso superior, que eu ia poder em evento, ia ter, não precisa me pagar, mas abona meu dia, ou, enfim, qualquer combinar, porque eu entendo que não vou estar trabalhando, enfim, qualquer coisa para não lesar nenhum lado, e não está sendo cumprido. Então fica muito, e achei bem legal que isso cai com o que você falou no começo, é a clareza das tomadas de decisão. Se você entrou na empresa e ficou claro por que você entrou na empresa,
se você vai sair, você vai ter clareza que você saiu também. O problema é que nem sempre, hoje olhando todas as vezes que eu entrei na empresa, foi só porque eu gostei do salário. E olhando isso, será que só o salário tá claro mesmo? É só o salário mesmo? Será que o ambiente não é também o que me agrada? Será que não é, como eu falei, cursos, eventos também que me agrada? Então, ou seja, não foram claras as minhas tomadas de decisão para entrar numa empresa. Eu achei que eram, porque eu olhei só salário. E eu tinha muitas outras questões internas que não eram claras para mim, que não participaram dessa tomada de decisão. Muito bom. Cara, que riqueza aí nas suas palavras, Léo. Pensando aqui para a gente sintetizar essa parte aqui do marketing pessoal, acho que primeiro você falou ali de comunicação, né? E na real é o coração do marketing, né? Você saber comunicar. E quando você tem um desafio ali no escritório, qualquer que seja, é importante que você saiba comunicar. E aí passa também por se colocar nos sapatos do teu interlocutor, de saber que tipo de detalhe que ele precisa ter, qual é a visão que ele tem das coisas, né? No exemplo que você deu ali de dar contraponto ali com a alta gestão. E depois eu Sim, acho que muito bom o termo que você usou de entrevistar a empresa, né? Acho que eu da minha carreira, cara, as partes que eu mais gostava das entrevistas era no final, quando o entrevistador falava assim, cara, você tem alguma pergunta? Porque aí era a minha hora, assim, né? Então eu sempre ficava ali, né, respondendo. E aí era a hora de colocar o entrevistador ali numa saia justa. Do bom sentido, né? Não era nada para pegar ele, assim. sim, sim. Mas, assim, era a hora que eu conseguia, e aí acho que como uma dica para todos, foi legal você ter falado disso, é a hora que você consegue colocar, não só nessa hora, né? Mas é a hora que você consegue colocar as informações que você sabe, ou a sua preparação para essa entrevista para o entrevistador. Né? Então, você pode fazer uma pergunta como essas que o Léo compartilhou, que foram excelentes. Você pode perguntar sobre algum produto da empresa. Quero saber mais sobre esse produto, como é que funciona essa parte, essa parte, essa parte. Porque quando você faz essas perguntas, você consegue colocar alguns conhecimentos que você tem, né? Então, putz, pegando o seu exemplo lá de quando você começou a aprender sobre a parte de construção de produtos. Puxa, se você está numa outra entrevista em outro lugar, e aí você pergunta como é que é o processo de produtos da sua empresa, você consegue ali também verbalizar a forma como você conhece as coisas, né? Então, que você sabe como é que funciona um processo de produtos, por exemplo, nesse exemplo aí. Sim. Então, acho que foram esses dois exemplos, né? De você falar de ter clareza ali na comunicação e depois numa parte também de você saber fazer perguntas ali na entrevista. Tinha uma terceira, que é você também demonstrar o seu valor. Saber que aquilo tomou tempo para você poder falar que aquilo é fácil, né? Uhum. Eu não lembro do ditado, mas tinha um ditado assim: você não paga o encanador para bater em todos os canos da sua casa. Você paga o encanador para ele bater no cano certo. Sim, Então, exatamente. o skill é importantíssimo você ter uma autenticidade ali, né, de saber comunicar aquilo que você sabe e o esforço daquilo. E é importante também, fazendo um gancho com o que a gente falou ali no começo de contraponto com o gestor, que você saiba comunicar aquele skill, né? Então, acho que a galera que vai estar acompanhando até aqui essa conversa, eu acho, né? Estou inferindo que a maior parte seja de tecnologia. É importantíssimo que cada vez mais, né? A gente está vivendo num mundo que já vai ser o gancho para a próxima pergunta aqui, mas a gente está vivendo num mundo onde todas as empresas praticamente estão se tornando empresas de tecnologia.
né? Então, qualquer tipo Sim, de negócio está tem caminhando, tecnologia envolvida. tá caminhando a passos largos para ser um negócio digital, uma empresa de tecnologia. O ponto que eu quero compartilhar aqui é o seguinte: a gente precisa muito de que pessoas de negócio saibam de tecnologia e pessoas de tecnologia saibam de negócio. Então, de forma geral para todos aqui, é importantíssimo que vocês dominem também a parte de negócio, né? O que é a parte de negócio de uma empresa? Cara, são todos os outros pilares, basicamente, dá para resumir assim, que não são a tecnologia, digamos assim, né? Então, cara, a parte de gestão, de RH, de legal, de tudo, né? De finanças, de riscos, enfim. Quanto mais vocês souberem isso, por que eu estou falando isso agora? Esse repertório que vocês vão ter, lembra do exemplo do caderno, né? Se vocês souberem um pouquinho de tudo, não só da página 2 que você toma conta, quando você sentar para falar com a tua alta liderança, que de repente não vai dar para fazer algum projeto, você tendo esse repertório de informações, você consegue ajustar o teu discurso de um igual para igual ali. Não é um techniquez com uma linguagem de negócio. Você está falando ali, cara, todos os empecilhos técnicos que existem para aquilo acontecer, mas também você está conseguindo dar um olhar macro ali da tua operação como um todo, quais são os impactos e tudo mais. Então, eu percebo, usando o teu exemplo aqui, eu percebo que quanto mais repertório a gente tiver sobre diversos assuntos dentro da empresa, facilita muito a comunicação. Agora, comunicação dentro de comunicação tem repertório e tem também a habilidade de comunicar. É importante Sim, que você treine, né? Então, sempre que você tiver numa reunião, alguma coisa assim, treina a sua capacidade de contextualizar. Para mim, acho que essa palavra vale ouro, cara. Você ser capaz de contextualizar, de colocar todos na mesma página, de colocar todas as equações ali que estão, as variáveis que estão em jogo ali, de forma rápida, sucinta, não é para ficar, né, escorrendo sobre aquilo tudo, mas quanto mais você souber fazer isso, cara, você sim. usa isso em qualquer lugar, seja numa reunião de negócio na sua empresa, seja numa entrevista, onde você vai precisar contextualizar quem é você para o entrevistador, para começo de conversa, seja Uma é, conversa de família, qualquer coisa. numa viagem que você queira fazer com seu cônjuge. Puxa, queria ir para Tailândia. Cara, você vai precisar vender esse projeto, né? Puta, vai ser legal por conta disso. Blá, blá. Então, essa habilidade de contextualizar também é a mesma coisa. Puxa, eu quero sair, quero mudar de empresa, tá? Às vezes você precisa também de um apoio familiar para isso. Então, essa habilidade de comunicação, a gente está falando aqui de um ambiente corporativo, mas ela se aplica para qualquer lugar, cara. Então, é importante que vocês estejam até aqui no vídeo. Se está até aqui, quer mudar de nível, né? Então, Aham, o com máximo que certeza. vocês puderem olhar para isso também, acho que é válido. Léo, visão. Vamos falar de futuro agora. Um pouco das pautas que estão em discussão hoje e mais para o futuro aí. Futuro do trabalho. Você que é um cara que está mais inserido no ambiente, no ecossistema de startups, nesse novo formato mais rápido, mais ágil de trabalho. Como é que você percebe o futuro do trabalho? Quais serão as grandes mudanças? Eu, particularmente, tenho acompanhado, por conta do Carreira Talks, eu tenho acompanhado algumas visões, né, previsões de futuro do trabalho a gente acabou de falar, né, que todas as empresas estão, ou a maioria das empresas estão caminhando para um escopo de modelo de negócio digital, empresas de tecnologia, e uma coisa é, é óbvio aí que vai faltar mão de obra qualificada para suprir todas essas demandas aí. Como é que você percebe o futuro do trabalho como um todo e esse desafio assim do lado técnico assim? Não sei se você tem algo para compartilhar. Como é que você percebe isso? Cara, é uma pergunta que poderia ser fácil de responder, mas eu tenho, é que me vem à mente várias coisas que eu venho lendo, né? Porque isso influencia no futuro da sociedade em si. Por exemplo, uh, uma coisa que é claro, cada vez mais operações mecânicas que são executadas por pessoas vão ser substituídas por máquinas.
Isso é óbvio. E então a gente vai ter cada assim, nessa fase de transição a gente vai ter muita gente sem trabalho, né? E isso está levando, e um exemplo que a gente vê eu acho que é na Coreia do Sul, eu estava assistindo, eu acho que era o ministro da Educação lá, ou, não sei, ou é de Singapura, no Roda Viva da Cultura. Bom, entra na introdução, gosto muito de assistir esses programas da TV Cultura, que a educação está cada vez mais voltada, né, nessa parte de ciências exatas, justamente para suprir essa demanda. Então, eu vejo que vai cada vez mais trazer essa questão de ter aulas de programação, de lógica, cada vez mais cedo para a questão do ensino médio, fundamental até, porque a gente vai precisar de mão de obra nessas áreas. E não precisa nem ser programadores, tá? Como você falou, pessoas com habilidade nessa parte digital, porque não tem como, agora a tecnologia está em tudo, está no direito, está que é Law Tech, FinTech, InsurTech, agora é tudo alguma coisa tech, Health né? Tech. Tá em tudo, é alguma coisa tech, isso já acontece, indústria 4.0 e é isso, não tem mais volta. O que eu e você vamos ver é a transição. A gente vai ver um mundo que vai morrer e nascer outro. Então, eu não sei muito dizer o que vai acontecer. O meu ponto aqui é mais uma preocupação que vai acontecer com essas pessoas que hoje a gente já tem um problema no país de despreparo atual. O que vai acontecer com essa galera despreparada, entendeu? O pessoal hoje que não tem um conhecimento técnico nessa área. A minha preocupação com o futuro do trabalho nisso, que eu não vejo até hoje nenhuma política, que acredito que isso seria uma política de Estado normalmente, né? Nesse caminho de como a gente preparar os jovens para esse mundo totalmente digitalizado. Porque aí entra o que você está falando do que eu tô vivendo hoje. Cara, hoje é muito mais se você sabe fazer do que um diploma, né? Você ser mais proativo do que ficar esperando, sentado, chegar uma ordem de serviço. É você buscar a ordem de serviço, usando o termo antigo, né? Sim. Chegar a OS lá, a caixinha na porta, a OS lá para você executar. Isso inverteu, entendeu? Isso inverteu completamente. E eu já li algumas matérias na, na Exame que o pessoal que está chegando no mercado de trabalho tem essa dificuldade, está tendo uma tensão aí. O pessoal é mais ansioso, né, quer virar gerente em 3 meses, uh, e às vezes não tem tudo que você está falando aí, que você fala nos seus vídeos de buscar, ter curiosidade. Então, ou seja, eu quero ser gerente em 3 meses, mas também eu não entendo tudo da empresa. Eu acho que eu já faço muito ali na minha caixinha. Enfim, tem várias questões complexas já nesse pessoal jovem, e ainda tem o pessoal aí de meia idade que não teve esse conhecimento, não foi inserido nesse mundo digital, que vai chegar aos seus 50, 60 anos e vai estar totalmente fora desse mercado. Então, eu vejo um grande desafio aí para a primeira metade do século XXI, como vai ser o mundo do trabalho para o globo inteiro, né? Porque eu até tenho um documentário bem bacana no Netflix, que é Indústria Americana, que mostra uma fábrica chinesa nos Estados Unidos, ele substituindo todo mundo por robô, né, na questão de fábrica de vidro lá, e isso mandando a galera embora. E assim, a gente pode gostar ou não disso, é uma coisa natural que vai acontecer. Eu falei, pode gostar ou não, é uma coisa que acontece. Os softwares também fazem isso, não é só robô, tá? Os softwares de automação também de tarefas também fazem isso. E eu acho que
há pouca preocupação, pelo menos hoje eu não vejo uma discussão sobre isso, como que vai ser. Porque a gente já devia estar fazendo isso já com a galera que está no Fundamental 1, quem está no pré, já preparando o pessoal, porque o futuro vai cobrar criatividade, proatividade e mais conhecimento lógico. E aí, entrando na minha preocupação que eu coloquei, que eu vi da entrevista eu acho que era o ministro da Educação de Singapura, porque eles cresceram muito, acho que foi o país que mais cresceu no final do século XX, tá? Que assim, aí entra porque eu gosto de ciências humanas, né? Eles arrancaram toda o peso da grade das ciências humanas para focar nisso, e eu entendo a importância de ter essa mão de obra, porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam pagar os boletos. Eu entendo, mas aí eu me preocupo com o outro lado, né? Que é o lado que nos faz humano também, que é o lado das artes, né? Cinema, filosofia, história, que é o lado que nos completa como seres vivos, né? Enfim, para mim eu acho que é um desafio e eu espero viver bastante para poder ver como vai ser o desenrolar disso aí. Acompanhar, né? Poder, e poder ajudar no que for possível, porque eu também acredito que todos os empresários e os profissionais, não é só cobrar do Estado, são atores sociais. Eu acho que é isso que às vezes falta de consciência nas pessoas. Nós, como cidadãos, somos atores sociais, então as nossas atitudes individuais mudam a sociedade, mas os empresários também. E que tanto que existem as associações, Fiesp, SESI, Senai, enfim, não é só cobrar do governo. Os empresários também são atores sociais, eles podem também mudar as coisas quando eles têm vontade. Então, eu também quero poder ajudar no que for possível, ou, ou enxergando essas dificuldades que a gente vai sofrer aí nessa primeira metade desse século. Sem dúvidas é um problema complexo, né? Até porque quem mais vai sofrer as classes, né, que vão mais sofrer com a chegada forte da tecnologia embarcada aí nos pequenos negócios, nos pequenos mercadinhos, tal, é a classe mais baixa. E o que a gente percebe de analgésicos, né, que diminuem a dor no mercado hoje em dia são, escolas, cursos que é para classe mais alta, né? Outro dia eu vi uma escola que faz aqueles treinamentos de robótica tal para criançada, e vai lá brincar com Lego e monta um aplicativo e tal, mas aquilo é uma fortuna, cara. Se você não pode partir do princípio que isso pode ser disseminado para todos, né? Precisa ser pensado em soluções estruturais, né, para a sociedade como um todo, né? E priorizando, claro, as classes que vão ser mais impactadas. Mas de fato, ninguém tem a resposta e quem falar que tem a resposta está mentindo, né? Sim. Léo, outra agenda Sim. importante, outra agenda importante aqui, caminhando para o final, tá super legal esse bate-papo, cara. Agenda que está super forte hoje em dia nas discussões, que é a agenda de diversidade e inclusão. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, tem uma série de coisas que fazem parte dessa agenda. Acho que as empresas perceberam já nos últimos tempos que você ter um ambiente diverso, você ter um ambiente que se complementa em vários pilares aqui da diversidade, gera mais negócio, é mais lucrativo, né? Acho que é importante bater nesse ponto, porque é muito romântico a gente ficar falando aqui que a diversidade está sendo discutida hoje em dia porque é bonitinho, ou porque a gente precisa falar do tema, né? A gente, sim, precisa falar do tema, tem pessoas que sofrem com isso, mas é importante dar clareza para as pessoas que esse tema ganhou relevância nos últimos tempos também, porque gera mais negócio, né? Os ambientes são mais produtivos, os ambientes, a diversidade proporciona melhores serviços e melhores produtos para as empresas, ao mesmo tempo que a gente deixa um ambiente mais, uma sociedade mais nivelada, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco da tua visão, o que você percebe de desafios de diversidade
e inclusão, se você já passou por algum desafio, se você teve algum amigo, alguma amiga que viveu alguma coisa por isso, alguma coisa, um obstáculo nesse sentido que você queira compartilhar com a gente. Não, beleza. Sim, é um assunto totalmente pertinente que tardou para chegar aí na discussão, né? E com certeza, não é por ser bonitinho, não. E tem essa questão também, como nós vivemos no mundo capitalista, né? E é normal que isso também envolva a questão de gerar renda e desenvolvimento para as empresas. E eu acho que a regra do jogo é essa e vamos jogar com isso, né? Bom, eu venho há um tempo, né, buscando dessa questão de autoconhecimento, também dentro desse autoconhecimento, buscando uma coisa chamada afrocentrismo, né, da minha parte, buscando minha ancestralidade. Isso entra em vários termos, em várias questões religiosas, costumes e cultura. E um dos pontos que eu comecei a notar, isso há uns bons anos, que aí entra, eu acho que é o ponto que começou a despertar para mim, que aí é um problema, que é uma reflexão que o pessoal coloca para fazer, e eu comecei a fazer, e eu acho que assim, se cada um tiver vontade de fazer e se questionar, eu acho que a reflexão é importante. Quando eu estava nos eventos de tecnologia, pegar e fazer, igual a Chiquinha fazia uma observação, levantar e fazer assim, quero fazer uma observação, e fazer uma observação aonde estão os negros nesse evento, né? E eu comecei a reparar que eles sempre estavam na parte de ou limpeza ou na parte de serviço, né, de garçom, por exemplo, no catering dos eventos. E eu comecei a reparar isso em casamentos e isso começou a me questionar, sabe? Eu tenho a pele mais clara, eu não sou retinto, meu avô era, mas aí como a gente teve miscigenação na família, eu fui tendo o tom da pele mais clareado e eu, às vezes, era o único que estava lá. Então, eu comecei a me questionar e aí buscar a conhecer se existiam movimentos nessa questão de inclusão de pessoas negras na tecnologia, né? E aí eu conheci, aí existem movimentos hoje na parte da questão de empoderamento financeiro, que é o Black Money, é um movimento incrível. Na parte de tecnologia, o Afrotech é um outro movimento muito bacana, e eu acho isso muito importante, porque é esquisito. Para mim, eu acho esquisito. Para mim, isso não é possível. Eu sempre, em todo evento que eu vou, é sempre o mesmo padrão. Eu sempre vejo as pessoas que parecem comigo na parte de serviço e eu sou um dos poucos. E imagine os retintos que sofrem bem mais no Brasil, tá? Aí, óbvio, podem discordar comigo. Eu sei que é um tema sempre polêmico, essas coisas. Se sentem quando vão nos eventos de tecnologia. Como eu tenho amigos que estudaram na FATEC, que são negros retintos, e eles sentem mais ainda um peixe fora d'água dentro desses lugares. E até eu ter essa consciência, eu não percebia isso. E aí, e essa questão, às vezes, é um motivo que, às vezes, a pessoa que é negra, ela naquele lugar não está se sentindo à vontade e às vezes outra pessoa fala, nossa, mas por que você não se sente à vontade? Às vezes passa despercebido, mas é isso. De você não ter essa representatividade. A palavra é essa, é representatividade, sabe? Que é a questão. É isso que os movimentos também buscam, um equilíbrio nos espaços. E eu acho que isso é super justo e é uma coisa que eu tenho comigo que é uma pauta minha também, como eu falei, um ator social também fazer isso acontecer
dentro da minha empresa e dentro do, da minha vida. É a minha meta. Eu tenho ainda não quero cumprir, eu vou buscar isso, mas é uma construção. Muito bom, Léo. Obrigado por compartilhar. E aqui nesse tema eu gosto sempre de frisar que normalmente as pessoas que sentem algum tipo de obstáculo, que vivem algum tipo de obstáculo por conta da diversidade, essas questões todas que a gente tem falado aí, né? As mais discutidas aí, mulheres no empoderamento feminino, a parte de raça, de gênero, de etnias, religiões, tem uma série de coisas que as pessoas que vivem os desafios por conta de fazerem parte desse grupo, elas, pela natureza, elas estudam mais, como foi o seu caso. Puta, eu vi que tem um projeto assim e tal, e eu vou ali, puta, aqui tem, acho que eu tenho esse papel e papapá, e você começa a estudar mais sobre o tema. Mas, na minha opinião, quem mais precisa estudar sobre o tema são as pessoas que não necessariamente têm ali algum tipo de desafio nessa situação, né? De diversidade, assim. Então, como você bem colocou aí, todos nós somos atores sociais. Então, o ponto que eu queria deixar para a galera aqui nessa pauta, e eu vou sempre bater nessa tecla aqui nessa parte das nossas entrevistas, é que vocês estudem sobre os temas, para que vocês busquem artigos, eventos, webinários, vídeos do YouTube sobre essas discussões, para que vocês consigam montar o seu repertório de informações, para que vocês também consigam, primeiro, ter uma opinião formada sobre esses temas, para que vocês deixem de ser ignorantes, e o ignorante aqui não entenda como uma palavra forte ou ruim, uma palavra que simplesmente reflete o fato da gente ignorar certas agendas. Né? Como eu não faço parte, então eu ignoro essas agendas. Então, para que a gente consiga ter opinião sobre esses temas e para que a gente também consiga ajudar na luta, né? Para que a gente consiga jogar junto, né? Para que a gente consiga diminuir as diferenças que a gente tem hoje na nossa sociedade. Eu falo por mim, eu comecei a participar de discussões e de conversas relacionadas à diversidade e inclusão, e para mim tem sido um super aprendizado, e eu sempre aprendo quando eu falo sobre isso com alguém, principalmente quando alguém está do outro lado ali que está sofrendo algum impacto sobre isso. Então é importantíssimo que todos nós façamos um esforço a mais. Eu acho que a gente só consegue eliminar os preconceitos que a gente possa ter quando a gente conhece as histórias por trás dessas pessoas, né? Eu tenho um episódio que eu não sei se eu já falei em outro vídeo, eu vou repetir aqui. Que foi o seguinte, teve um debate lá, poxa, me fugiu a palavra, mas era uma roda de conversas, né, de discussão, e o tema era LGBT. E eu falei, pô, vou lá, cara, vou ver qual que é. E eu, falando por mim, né, eu sou heterossexual, não tenho nada contra, todos os meus amigos, quem tem outra orientação sexual, né, todos os meus amigos são da mesma orientação sexual que a minha, historicamente é a mesma coisa, então, putz, colegial, faculdade, sempre me relacionei com pessoas que tinham a mesma orientação que a minha, então, sim, fazia piadas, né, de termos aí, sei lá, pejorativos entre os meus amigos, nunca ofendi quem eu não conhecia, e diretamente, né, depois eu fui perceber, quando eu tive nessa conversa, essa primeira reunião aí, uma das pessoas que era gay, ela contou lá, o rapaz contou a história dele. Puta, eu vim dessa cidade, tive esses desafios, a família dele não aceitou, cara, comeu pão, meu, puta desafio assim de vida, sabe? Puta carga emocional de ter que ter embates ali familiares e ficar sem teto, sabe? Coisas assim super difíceis. E hoje em dia estava numa posição super legal de puta, bem resolvido, conseguiu superar todos esses obstáculos e feliz, sabe?
Aí eu comecei a olhar o outro lado da história, porque quando a gente ignora, quando a gente está distante dos temas, eu nem passava pela minha cabeça o tamanho da dor que é você ter que ter aquelas conversas lá que ele comentou com o pai, por exemplo. E aí quando eu comecei a passar por um olhar mais interior, do tipo, cara, vamos lá, o que que você, aquelas piadas que você fazia com seus amigos, será que não tinha outras pessoas que estavam do lado que poderiam ter se ofendido? Primeiro questionamento. Será que quando você faz essas piadas, as crianças que estão perto de você, você não reforça e retroalimenta um viés inconsciente ali nessas crianças, que elas vão crescer reproduzindo o que a sociedade também oferece? São as que mais reproduzem. Elas são Exato, as que mais reproduzem, sem querer, porque elas não entendem. exato. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, compartilhar com todos, é que quanto mais a gente se propor a participar de conversas assim, mais a gente conhece sobre os temas e mais a gente consegue fazer em prol das lutas aqui, né? Porque, cara, eu acho que aí eu comecei a prestar atenção, como você deu o exemplo aí da Chiquinha, né? Eu comecei a prestar atenção, sempre que tem esses eventos assim nas empresas, quem participa é sempre voluntário, né? A maioria das vezes nunca é obrigatório. Mas quem participa, cara, já está acompanhando o tema, já sabe sobre o tema, papapá, é mais uma discussão do mesmo ali. Exatamente, com a figurinha carimbada. Quem luta contra, ou quem vai ao oposto o que essas agendas propõem, nunca vai, cara. Não tá lá. Nunca vai. Eu, pelo fato de ter ido nessa conversa, eu escutei um monte de piadinha ao meu respeito, falando que, puta, eu era gay e tudo mais, porque eu fui lá escutar, né? Então, é super... cara, é uma pedra difícil de quebrar, mas eu acho que, como você bem colocou de novo, cara, eu acho que todo mundo é um ator aqui, todo mundo tem o poder de fazer pelo menos um pouquinho, né? E se todo mundo pensar assim, cara, a gente tem uma puta bazuca na mão, né? Exatamente. Léo, cara, vamos encerrar aqui, que senão a gente fica o dia inteiro falando. Eu falo demais, né, mano? Então. Eu queria te fazer uma última pergunta aqui para a gente já encerrar. Conselho de carreira, né? Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesmo lá atrás, no seu primeiro emprego, no seu primeiro desafio ali, o que você falaria para você mesmo? Pergunta difícil. Eu vou dar um conselho que eu dou pro meu afilhado hoje, que ele tem a mesma idade que eu tinha quando eu comecei a trabalhar. Eu acho que eu vou um pouco na contramão, porque o pessoal fala que a vida é curta, tá? Eu acho que a vida é longa. A gente tem muito tempo para fazer as coisas. E eu sou totalmente contra esse desespero da gente descobrir o que tem que fazer com 18 anos de idade. Então, o meu ponto, se eu tivesse com 18 anos de idade, 19, e acabado e encontrasse o Leonardo que acabou de entrar na FATEC, continua lá no estágio, foca na faculdade para ter uma base, não se desespera com o assédio que as outras empresas iam ter em cima de você, porque você vai terminar a faculdade com 22 anos, se você focar, porque é 3 anos a FATEC, você entrou com 19. 22 anos você vai estar super novo para fazer um monte de coisa. Aí sim, com 22 anos, com o currículo na mão, que é o que eu coloquei. É importante porque você vai poder fazer um intercâmbio, um MBA que pode dar pontuação no intercâmbio. É muito por isso também. Aí sim, foca no que você vai querer nos próximos 5 anos. Que nos seus próximos 5 anos você vai ter 27 e vai estar novo pra caramba ainda com 27. Então dá para você bater muita cabeça. E quando você chegar nos 27, aí pensa os próximos 5, que é até 32, com um pouco mais de cautela, com o que você aprendeu até os 27. E aí sim dá um tiro mais certeiro. Mas não se desespere. Dos 18 até os 25, você tem muito tempo, cara. E se você tiver o privilégio de ter o conforto do lar de uma família, que você não vai passar fome, aproveita. Muita gente não tem.
Muita gente tem que trabalhar logo para ajudar no sustento da casa e não tem escolha. Eu tenho um caso clássico. Eu entrei no técnico junto com meu primo. E ele teve que largar o técnico para ajudar em casa, porque a mãe dele não tinha como ajudar. Eu tive esse privilégio. Então, aproveita disso, galera. Hoje, eu sei que não é para todo mundo. Estou falando para quem puder isso, e eu sei que tem uma parcela das pessoas que podem. Aproveitem disso. Ou, se conseguir um trabalho e ajuda em casa, mesmo assim, use essa paciência dessa primeira fase da vida, não se desesperar e já entrar num trabalho e se acomodar e ficar com esses medos que o Vitor colocou tanto aí na, na nossa conversa de hoje. Porque isso, uma hora, vai estourar, que vai passar os 20, vai dar os 30, e vai dar os 40. E a pior coisa que existe é você depois ver que você teve uma vida frustrada. E eu acho que isso, uma coisa que fez eu mudar, acho que eu não coloquei, que foi, mudei muito, entrou muito nesse meu autoconhecimento, foi quando eu vi uma matéria, não sei que site, que fizeram uma pesquisa com idosos que estavam no leito da morte, né? Que perguntaram o que vocês fariam de diferente. Vocês se arrependem de alguma coisa? A maioria, em sua grande maioria, respondeu que não se arrependia do que fez. A maioria se arrependia do que não fez, das tomadas de decisão que não foram tomadas. Então, isso me marcou muito. Tanto que hoje eu moro em outra cidade, não estou mais em São Paulo. Falo isso pro meu tio, ele dá risada. Eu falei, tio, se eu morrer na mesma cidade que eu nasci, para mim é mission fail. Pô, vou crescer, viver, casar, ter filho, mas na mesma cidade, eu tenho um mundo inteiro para conhecer. Não é possível que eu vou passar, se a expectativa de vida é 75 anos, eu vou viver 75 anos em São Paulo, não é possível. Uma coisa eu já fiz, já estou morando aí quase 2 anos e pouco em Botucatu. Espero conhecer outras cidades. Então, é isso que eu deixaria de conselho geral da vida. A gente tem muito tempo, galera, principalmente dos 20 aos 30, aproveitar para buscar esse conhecimento técnico que vai ser importante nesse futuro, mas também experimentar coisas novas, porque aí vem essa parte de autoconhecimento que vai ser super importante para você ser um ser humano mais resiliente e melhor, porque vai te ajudar nas decisões profissionais também. Ótimo, ótimo. Léo, muito obrigado, meu irmão. Obrigado por Que isso? compartilhar aí. Acho que Deu foi para gravar tudo? Não legal. estourou aí? Não, não. Tá gravando ainda. Mas de verdade, cara, queria te agradecer aí. Acho que foi uma conversa super legal. Espero que todos Uhum. vocês, não só o Léo aí, mas todo mundo que chegou até aqui, sem dúvida, reflete o que você está buscando aí, né? Então, são ações assim que vão, com certeza, cravar aí os seus méritos daqui para frente. Então, obrigado para todo mundo que acompanhou. Obrigado, Léo, mais uma vez. E acompanhe a Eu gente que aí nos agradeço aí. próximos. Vai lá, te cortei. Não, eu que agradeço aí. Eu me ouvi, eu gosto de falar muito, mas foi, eu acho, uma oportunidade. Espero ter ajudado aí com a minha experiência. É, experiência, eu acho que não existe 100% de verdade, mas eu quis deixar bem claro aí e fui bem sincero em tudo que eu passei aí. Espero poder ter ajudado. Obrigado, Léo. Obrigado e agradeço muito a sua transparência aí de compartilhar. Acho que é isso que a gente busca aqui no Carreira Talks. Acho que eu não compartilhei isso contigo ainda, mas o Carreira Talks nasceu com esse nome de Carreira Talks, porque eu acho que quanto mais a gente falar de carreira, tanto faz, e não importa, né, se foram erros ou acertos, mas quanto mais a gente falar sobre Sim, carreira, a gente aprende. Então, exatamente. é isso o coração do Carreira Talks. E é isso aí. Obrigado mais uma vez para todos. Acompanhem os nossos conteúdos aí.
E é isso. Valeu! Opa, obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Espero que ele tenha sido útil para você de alguma forma. Se você quiser continuar essa jornada de evolução da forma como você faz gestão da tua própria carreira, dá uma olhada nesse mini curso aqui embaixo. É um mini curso de Personal Branding, de gestão estratégica de carreiras, onde eu compartilho com vocês os principais insights que eu tive numa formação em Branding lá no High University. São 5 tópicos ao longo de 3 aulas, mais de 1h30 de conteúdo em vídeo, tem material de apoio, recomendações de estudo, tudo gratuito para vocês. Fiz com bastante carinho e tenho certeza que vai te ajudar na tua evolução como profissional. Se você quiser também manter contato com a gente em outras redes sociais, aqui embaixo você nos encontra tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn e podcasts também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando aqui embaixo na minha foto, assim você fica sabendo quando os novos vídeos forem publicados. Vai lá no mini curso, te espero lá dentro pra gente continuar junto essa jornada de evolução. Um abraço!